pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu trago 3 HQs para vocês do Joe Sacco. Joe Sacco é um jornalista, quadrinista, que ele nasceu em Malta e depois se mudou para os Estados Unidos, onde ele se formou em jornalismo. E ele foi, digamos assim, o que inventou o jornalismo em quadrinhos, certo? Então ele é muito famoso por causa disso. Ele escreveu vários quadrinhos sobre guerras, né? Eu tenho 3 aqui que eu conheço. Um é Uma História de Sarajevo, né? Que fala um pouquinho sobre a guerra da Bósnia, se eu não me engano. Tem o Derrotista, que ele conta várias histórias curtinhas, muitas autobiográficas, outras sobre matérias que ele fez na guerra e tudo mais. E a grande obra-prima dele, que é Palestina, que foi o livro com que ele ficou mais conhecido. Esses 2 primeiros aqui, eu li, gostei, mas não foi lá aquelas coisas. Talvez porque eu não tivesse ainda uma base, né, sobre a história que ele contava aqui. Porque isso aqui é só um relatozinho. Então, por exemplo, aqui nesse livro de Sarajevo, ele vai se focar mais num personagem, que é um cara que ele serve de guia para vários fotógrafos e jornalistas que iam naquela época da guerra, né, até Sarajevo. Então, ele que mostrava os lugares onde aconteciam as coisas e tal, serviam de intérprete e tudo mais. E aí ele vai se focar nesse personagem contando, porque ele fez parte de várias guerrilhas, né, vários grupos, né, de guerrilhas nessa história, nessa guerra, né. Então ele se foca mais nesse personagem. Então, e você não... É o personagem assim que... Você não sabe exatamente se ele estava falando a verdade ou se ele está mentindo. Então é meio confusa a história dele. Então eu gostei mais ou menos desse. O Derrotista, ele conta várias histórias. Inclusive uma que ele fala sobre uma época que ele fez uma viagem com uma banda de rock, né? Então ele contava o dia a dia da banda, né? Os perrengues que a galera passava, porque não era uma banda super famosa e tal. Então, e contava dessa banda passando por vários países e tudo mais, indo de um lugar a outro de van, né? Muito doido, assim. É interessantinho também. Mas a grande obra-prima mesmo é Palestina. Essa é uma edição especial, só que é uma edição especial de capa mole, sem orelhas. Mas ela é especial porque ela tem alguns textos que acompanham, né, a história. Então, nesses primeiros textos vai falar um pouquinho sobre o Joe Sacco, né? Quem é Joe Sacco, e vai falar um pouquinho sobre como ele fez para criar essas histórias, né? As fotos, como é que ele pensou na história e tudo mais. E fala um pouquinho também sobre essa guerra que ele cobriu. Então é uma espécie de documentário em quadrinhos, muito legal. Aqui é interessante porque é bem mais aprofundado, você tem uma história completa, cheia, né? E a ideia do Joe nesse livro foi mostrar uma segunda visão, né? Digamos assim, um outro ponto de vista. Porque nós ocidentais, nós temos o nosso ponto de vista ocidental, né? Então a gente sabe muito o que acontece com os americanos lá naquela região, com os israelenses, mas a gente sabe pouco sobre os palestinos, sobre o que eles pensam. A gente sabe o que a mídia mostra, né, acontecendo lá, mas a gente não sabe qual é a visão que os palestinos têm do Ocidente e dos israelenses, né? Então essa é uma guerra muito complicada, porque a partir da Segunda Guerra a Inglaterra, né, tinha o poder ali sobre aquela região, porque afinal de contas eles ganharam a guerra, né? Então eles controlavam aquela região e eles muito aleatoriamente, né, resolveram criar o Estado de Israel. Vamos pôr o povo de Israel aqui e pronto, e ninguém perguntou nada aos palestinos e aos árabes que viviam naquela região, como se aquela região fosse completamente desabitada, e não era, existiam muitas pessoas que moravam lá.
né? Muitos árabes e principalmente muçulmanos, né? E o que acontece? É meio óbvio que isso causou um grande conflito entre árabes e israelenses. Porque quando os israelenses chegaram ali naquela região, eles simplesmente ocuparam, né, expulsaram os palestinos que viviam naquela região de suas casas, destruíram seus vilarejos e tomaram conta de tudo, né? E aí quando os árabes tentaram uma revanche, né, assim, como assim você vai me expulsar da minha casa, né? Aí os israelenses entraram em guerra com os árabes e aí tomaram mais territórios ainda, né? E aí tem esse conflito que dura até hoje, terrível. É claro que os judeus sofreram muito na Segunda Guerra e eles estavam realmente, eram um povo sem pátria, sem identidade, né? Porque os judeus se espalharam pelo mundo todo. E eles queriam ter um país como qualquer outra pessoa. Mas os palestinos também, né? Eles também têm direito a ter o seu lugar na terra, né? Então acho que esse conflito aí causou um sério problema e eles brigam até hoje, eles se odeiam, israelenses e árabes se odeiam de uma forma assim que vem de berço. O problema também é que os israelenses, de certa forma, pelo que a gente vê nesse livro aqui, os israelenses criam muitos desses conflitos. Por quê? Eles expulsaram os palestinos de suas terras, jogaram eles nos que eles chamam campos de refugiados, né? Que são lugares que eram para ser provisórios e se tornaram permanentes. E aquelas pessoas vivem numa situação calamitosa, sem saneamento básico, sem água, tudo é dominado pelos israelenses. Os israelenses têm o poder sobre a água, o poder sobre o comércio, o trabalho. São os israelenses que dão a permissão para os palestinos trabalharem. Então eles escolhem quem eles querem dar permissão, né? Quem não tem essa permissão não pode trabalhar, não pode sair daquela zona de refugiados. Então os palestinos se sentem ali completamente oprimidos. E claro, se você tiver numa situação dessa, que você está morando num lugar sem condições nenhuma, né? E passando fome e não tendo trabalho, o que você vai fazer? Você vai se revoltar, óbvio, né? E acaba que os palestinos estão sempre revidando nos israelenses. Sempre que eles têm uma oportunidade, eles jogam pedras nos militares, eles sabotam o que eles puderem, eles aprontam. Mas com razão, de certa forma, né? E aí o que acontece? Os israelenses, para revidar, eles revidam com metralhadoras. Eles matam as pessoas, eles prendem as pessoas, torturam. E aí, né? É aquela coisa, um círculo sem fim, né? Os israelenses matam os palestinos matam os israelenses e não tem folga. E esse livro, ele é muito interessante, tem umas partes assim que você fica assim, nossa, você morre. Ele conta todas as pessoas. O Joyce Sacker, ele falou assim, ele saiu dos Estados Unidos e falou assim, eu vou até aquela região para ver como é que vivem os palestinos, qual é a visão deles, por que eles são tão contra o Estado de Israel, né? Por que eles não conseguem dividir as terras? E aí ele conta, por exemplo, aqui, ó, contando a história de um dos caras que ele conheceu lá, que foi preso, né, e torturado na prisão. Então, praticamente todas as pessoas, todas as famílias que o Joe Sacco conheceu na Palestina tem uma história de prisão, né? Então, às vezes, até quem nunca foi preso, o rapaz, o jovem que nunca foi preso, ele se sente envergonhado de não ter sido preso. Porque todo mundo já foi preso por desafiar Israel. E todos contam histórias escabrosas de torturas, né? Inclusive de crianças, assim, eles invadiam escolas, metralhavam. Tem a história de um menino que a mãe dele tinha tido recentemente que tá sempre tendo conflitos, né? Pequenos focos de conflitos. E tinha tido um recente, e a mãe dele falou assim, não, meu filho, não vai pra escola, fica em casa, melhor pra você, deixa as coisas se acalmarem. Não, mãe, eu vou, se eu ver que vai acontecer alguma coisa, eu volto correndo pra casa, blá, blá, blá.
E o menino foi para a escola e não deu outra. Na tarde vieram avisar que o filho dela tinha morrido, baleado por militares israelenses que invadiram a escola dele. Né? Então é muito triste de ver a situação naquela região, porque eles não conseguem se entender, eles se odeiam tanto, se revidam há tanto tempo, né? Que às vezes a gente fica pensando que não tem uma solução. Porque assim como Israel acha que é a dona do lugar, os palestinos também acham que são os donos do lugar. Então eles acham que a terra é deles e ponto final. Eles querem que os outros saiam, eles querem acabar com os outros. E claro que tem muitos palestinos que tudo que eles queriam era paz. Eles queriam viver em paz, mas eles queriam ter condições de viver. Se eles tivessem condições de viver, talvez eles conseguissem conviver com os israelenses. Assim como tem israelenses que também não aprovam essas barbaridades que acabam acontecendo com os palestinos, né? Então é aquela coisa, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal nessa região. Então a gente não pode ver esses árabes, esses palestinos como animais selvagens, como pessoas. Eles não são todos terroristas, né? Então, e o terrorismo surgiu justamente por causa dessa opressão, né, que o Ocidente faz em cima do Oriente, né? De certa forma, tudo por causa de dinheiro. No fundo é sempre dinheiro e petróleo e tudo mais, né? Vem com essa história de que direitos humanos, vamos libertar, mas poxa, se for assim, então vamos ter que olhar lá para a Coreia do Norte, vamos ter que olhar lá para a África, que também tem situações absurdas de direitos humanos sendo totalmente destruídos, né? Mas eles se concentram em determinados lugares. Então é uma coisa muito complicada essa guerra, e eu acho que as pessoas têm uma falta de tolerância e uma grande ignorância do que realmente acontece nos lugares. Qual é a história? Ninguém sabe a história e só sabem criticar e acusar o outro, né? Então a gente tem que ver ali que não existe bonzinhos e mal, não existe bandidos e heróis ali naquela guerra árabe-israelense, né? Ambos os lados têm seus pontos ruins e seus pontos bons. Todos são pessoas, né? Então acho que falta muita tolerância. Isso que falta, tolerância e informação. As pessoas não se informam. O Ocidente, a gente que está longe, que não conhece o que está acontecendo lá, a gente tem a tendência a achar que todo árabe, todo muçulmano é terrorista e na verdade não é, né? A gente tem que ver que existem pessoas boas também lá, né? E a gente vê assim, aqui no Ocidente, quando acontece um ato terrorista, como por exemplo o 11 de setembro, né? Que você vê aquela situação que parece uma situação de realmente de guerra, né? Aqueles 2 prédios desabados ali, tudo branco, pó, aquela coisa assim destruída. E aí a gente tenta se colocar no lugar daqueles povos lá no Oriente que vivem em guerra. Aqui a gente teve uma pequena amostra do que é uma guerra, né? Do que é um prédio sendo explodido. Lá é quase que diariamente. Então eu fico pensando como aquelas pessoas vivem naquela situação. É realmente muito, muito, muito triste. Muito triste. E esse livro dá uma pequena visão do que os palestinos pensam sobre essa situação, né? Então é um excelente livro. Eu acho que o Joe Sacco tá de parabéns nessa história aqui, ó. Ele conseguiu mostrar um pouco da visão dos palestinos. E são pessoas que já estão meio que conformadas com o fato de que eles vão estar em guerra toda a vida, que eles nunca vão conseguir serem amigos dos israelenses. E muitos israelenses, na verdade, têm medo também dos palestinos, porque eles sabem que os palestinos são oprimidos e que são violentos também. Quando, né, se você é atacado, você também vai querer atacar, né? Então é complicado, porque ambos os lados temem o outro, né? Então eles morrem de medo os israelenses têm medo dos palestinos, os palestinos têm medo dos israelenses, e um odeia o outro. É muito complicado, muito complicado. E eu acho que é uma
uma coisa que acho importante que as outras pessoas dos outros países, do Ocidente principalmente, comecem a pensar nos dois lados, né? Não vejam só um dos lados, mas também vejam o outro lado, que também está sendo, de certa forma, oprimido, certo? Então é isso, galera. Uma ótima indicação, excelente indicação, Palestina, do Joe Sacco. Ok? Valeu, até o próximo.